toda a morte para ele. Pois a morte quando leva alguém, fica dono dela e não quer morrer. Ninguém poderá trazer notícia, depois se interrompem as conversações. Pois se você todos os contatos e interrompidos das gerações, mas todos os que contra a morte no mundo dos vivos, segredo do som, seriam a sua matéria, mas o seu espírito não derrotou. O céu se transforma em trevas e como protege o sol escureceu. O mundo viu que era sorte, o mistério da morte, a vida venceu. Jesus pegou o inimigo que fez todo batido. O mundo esmagou debaixo dos seus pés. Tomou as chaves do inferno, destruiu os seus pés. Dominou o seu mandato, derrotado é. O corpo transformado em glória, quando toda a nossa história hegemonia do pecado recaiu no chão. Levou o inferno à decadência, decretou sua falência. Onde está o morte, sua Cristo venceu, não recuou. Uma vida como eu, Cristo venceu, o céu venceu. No tempo escondido já se venceu. Cristo venceu, não recuou. Uma vida como eu, Cristo venceu, o céu venceu. Aleluia, graças a Deus. Como a bispa assim falou, Deus não só usou ela para mentir, mas usou para mim também. O negócio foi estreito naquele dia, não foi? Deus ele só usou a bispa para confirmar algo na minha vida. Ou melhor, para confirmar algumas coisas na minha vida. E eu louvo a Deus. Desde a primeira vez que eu conheci a bispa, uma vigília lá na Mata Escura. Conheci primeiramente o diácono Iago, depois conheci na bispa, conheci a Ana Glécia. Então louvo a Deus pela vida da bispa Edileuza. Louvo a Deus pela vida da nossa irmã Ana Glécia. Pelo corpo de obreiros nesse ministério. E louvo a Deus também pela sua vida. Porque se você está aqui, tão somente, primeiro porque foi projeto de Deus de você estar aqui. Você não veio aqui para me ver, não veio aqui para me ver, você veio aqui para ouvir tão somente a voz de Deus. Louvo a vida pela vida da irmãzinha que está ali, que não lembro agora, mas eu lembro que o pessoal não, Celina não, que está atrás da irmã Celina. Louvo a Deus pela vida dessa irmã. Conversei com ela, mas disse: olha, amanhã estou pregando na federação, se puder aparecer, assim ela pode estar aqui. Louvo a Deus também pela vida dela. E sem mais delongas, abrimos nossas Bíblias no livro de Revelação ou Apocalipse. Não precisa nem você ficar de pé, sentado ou sentada mesmo, ou sentado mesmo como você está. Isso, Apocalipse capítulo 12. E eu já vou até adiantar o tema dessa ministração, o tema dessa palavra: combatendo as heresias dentro da igreja. E ao decorrer da pregação você vai entender o porquê que o tema é esse, amém? Quando você encontrar o capítulo 12, vai até o versículo 10 e nós vamos ler apenas ou melhor, 3, o 10, o 11 e o 12, amém? Vamos lá. A epígrafe, ou seja, o tema na minha Bíblia diz o seguinte: anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e do seu povo.
capítulo 12, versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amarraram a própria vida. Pois, por isso, festejais, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Só até aí. E no versículo 7 do capítulo 12, a Bíblia vai nos contar que agora é travada uma luta no céu. Por que essa luta ela foi travada no céu? Nós sabemos que o diabo, Lúcifer, ele era o regente do coral. Era o anjo, era o arcanjo mais bonito e mais formoso que Deus agora havia criado. Mas Lúcifer, que traduzindo significa anjo de luz, ele agora se revela e fala que ele é mais poderoso e mais forte do que Deus. E nessa hora, a Bíblia nos conta que, isso no versículo 7, Miguel, que significa quem como Deus, traduzindo o nome Miguel é quem como Deus. Miguel agora ele se levanta e fala: mas quem é maior, mais forte e mais poderoso do que Deus? E há quem diga que Miguel, ele é o próprio Jesus Cristo, que é aquele que guerreia e que peleja ao meu e ao seu favor. Aleluia, glória a Deus. E Miguel, ele é arcanjo. Segundo a hierarquia dos anjos, existem os anjos, são todos aqueles seres celestiais que foram criados por Deus para adorar a Deus. Mas o reino espiritual, ele é organizado até demais. E os anjos, eles estão separados por hierarquias, e cada hierarquia exerce de maneira plena e de maneira perfeita a sua função. Aí agora tem os querubins. E aí existem alguns apóstatas, alguns hereges que querem pregar por A mais B de que existe querubim guerreiro. Mas a Bíblia me conta que não existe querubim guerreiro. A função de guerrear e de pelejar compete a arcanjo, e especificamente o arcanjo Miguel, que significa quem como Deus, que pode ser também o próprio Jesus Cristo. E aí a Bíblia, ela agora me conta, lá no livro de Gênesis, abra sua Bíblia agora, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, e você vai agora para o versículo 24, e vamos ver aí de maneira muito explícita, muito clara, a função específica de um querubim. De um anjo, mas ele é querubim, ele exerce uma função de uma hierarquia superior à hierarquia dos anjos. Gênesis capítulo 13, versículo 24. Glória a Deus. O capítulo 13 vai nos contar a história da queda do homem e da mulher. Vai contar também qual a pena, qual a sanção, qual a punição que Deus lhe deu para o homem e para a mulher.
E no versículo 24 do capítulo 3, olha o que é que a Bíblia vai nos ensinar. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, não só no versículo 24 do capítulo 3 do livro do Gênesis, a Bíblia agora vai nos dizer de que Deus, Ele quando tirou o homem e a mulher, ou melhor, quando Deus ele tira o acesso livre que o homem e a mulher tinham ao jardim do Éden, Deus agora põe à entrada do jardim um querubim com espada flamejante, mas não para nos trazer nenhum presente, mas não para nos trazer nenhuma pedra para molar, mas não para nos trazer nenhuma espada para guerrear ou para pelejar. Mas Deus, Ele põe querubins na entrada do jardim do Éden, para que o querubim guardasse a entrada do jardim. Ou seja, querubim que é querubim, ele guarda, ele protege, ele traz a glória de Deus, mas ele não guerreia. O único querubim guerreiro que eu conheço, segundo o que a Bíblia me mostra, é o diabo. Ou seja, muitos hereges, e herege é aquele ou aquela que traz heresia para dentro da casa de Deus. E o que é heresia? É todo ensinamento que é posto, que contradiz o que é normal dentro de um lugar, dentro de uma repartição, dentro de uma religião, dentro de uma igreja. Ou seja, para nós que somos cristãos e que temos a Bíblia como base fundamentadora para qualquer contestação, herege é aquele que traz qualquer verdade que não esteja incluída dentro do que a Bíblia nos ensina. Existem muitos hereges, muitos apóstatas por aí, que têm a mania errônea de dizer, de louvar, o querubim guerreiro chegou e ele mandou avisar que está lá na porta, é só você convidar que ele vai entrar. Mas partindo do princípio de que querubim guerreiro é o diabo, ele não precisa da nossa autorização para entrar em lugar nenhum. Se ele encontrar uma brecha aberta, ele entra sem nem dar satisfação ou sem nem pedir autorização. Porque a Bíblia faz questão de dizer que o diabo, ele veio senão para roubar, para matar e para destruir. Então ele invade, ele chuta a porta, chuta a janela e entra. Então o diabo não precisa de autorização, precisa de convite para que ele entre e ele faça saceiro. E aí existe também uma outra passagem na Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 25. Isso. Gênesis, Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 25. E aí, nós sabemos que o livro do Êxodo significa saída, quando o povo hebreu, ele agora eles agora orientados por Moisés, eles saem do Egito e vão caminhando para uma terra que emana leite e mel, segundo o próprio Deus havia assim dito a Moisés. Aleluia. E aí, nesse ínter e nesse meio termo, durante esses 40 anos que eles estavam, Deus ele agora dá algumas ordens, algumas orientações para que fossem seguidas, para que o seu povo agora pudesse obter êxito e tudo fosse bem com eles. No capítulo 25, versículo 17 até o 22, Deus, ele agora ordena a Moisés e ao seu povo que primeiro construísse a arca do concerto, a arca da aliança,
Depois Deus ele manda que o seu povo construísse o propicitário, que era o que estaria por cima da arca da aliança ou arca do concerto. E no capítulo 25, versículo 18, olha o que é que Deus ele pede que fosse posto, que fosse construído. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas extremidades do propicitário. O querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propicitário farás os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propicitário. Estarão eles de face voltada uma para a outra, olhando para o propicitário. Porás o propicitário em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propicitário, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Mais uma vez, a Bíblia não me fala, ela não me apresenta, ela não me mostra de que Deus falou: olha, eu construa querubim, então olha, querubim, a partir de hoje você vai guardar meu filho e vai guerrear aqui na entrada do jardim para que ninguém entre. Não, Deus ele não falou isso. Deus ele disse que querubim ele estava ali para guardar. Assim também, quando os querubins foram 2 querubins foram postos, Deus mandou que construísse e que pusesse sobre o propicitário, mas foi para guardar, para trazer a glória de Deus, porque nós sabemos onde a arca do concerto estava, tão somente a presença do próprio Deus também estava ali naquele lugar. E hoje em dia nós sabemos que onde o Espírito Santo está, aí também o próprio Deus está. E aí, agora, existe uma outra hierarquia angelical, que são os serafins. E alguém poderia me perguntar: mas eu quero que você me mostre na Bíblia onde é que está falando de que serafim é serafim, de que ele também é anjo. Abre agora a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, meu Deus. Livro do profeta Isaías. Quando você encontrar o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Aleluia. você vai até o versículo 6. E nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. E vamos ver, através da Bíblia, qual é a função específica de um serafim. Serafim também é anjo, mas ele ocupa uma hierarquia diferente da hierarquia de um anjo, diferente da hierarquia de um querubim. Por consequência, a sua função também é função diferente da função de ambos. Isaías capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca, ou tocou os meus lábios, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade ou teu pecado foi tirado, e perdoado os teus pecados. Por que eu fiz questão de destacar o versículo 6? Eu poderia destacar o versículo 3, o versículo 2, porque no capítulo 6 a Bíblia vai nos contar
o chamado específico que Deus ele fez a Isaías. Isaías é profeta. E aí é contemporâneo de Jeremias. E aí agora a Bíblia fala que quando Deus ele dá a visão ao profeta Isaías, Isaías agora ele ia olhar e ele vê Deus, ele sentado no seu alto e sublime trono. E havia uns serafins que voavam. Só que o profeta ele descreve exatamente como era esse serafim. Ele tinha 3 pares de asas, ou seja, 6 asas. Com 2 asas, cobria o rosto de Deus. Com 2 asas, cobriam os pés de Deus. E com 2 asas, ou com um par de asas, eles voavam. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas você pode dizer, claro que todos os anjos fazem isso. Só que mais abaixo, no versículo 6 e 7, que foram os versículos que nós acompanhamos, que nós lemos, agora o profeta descreve qual a função específica de um serafim. Além de declarar que Deus é santo, os serafins eles santificam. Claro que quem santifica o santificador por excelência é o Espírito Santo. Mas os serafins, como anjo, eles estão ali para santificar. Porque Isaías, quando Deus o chamou, quando ele viu, ele falou: mas o que é que vai ser de mim agora? Porque eu vi o Senhor, eu vi o Santo dos Santos. Mas eu sou homem pecador, sou homem de lábios impuros, que habito em meio de um povo que é pecador. E nessa hora, eis que um serafim desce, vai até o altar, retira uma brasa com mantenais, e quando toca, ele fala: a partir de agora, a tua iniquidade foi retirada e os teus pecados foram perdoados. E quando Isaías ele se vê na condição de pecador confesso, de pecador remido, ele ouve que Deus ele pergunta: a quem enviarei eu? E quem irá por nós? Aí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Isaías nos mostra que um homem, uma mulher, quando eles verdadeiramente aderem ao projeto salvífico de Jesus, aceitam a Jesus como seu Senhor e suficiente, único e suficiente Salvador, a primeira atitude quando há a libertação é colocar-se à disposição. E onde Deus ele chamar, e sem contar distância, sem contar que o local é perigoso, não importa. Deus ele não me levantou na terra para estar preso ao ministério onde eu congrego. Eu preciso ir, porque almas precisam ouvir Deus falar através, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou melhorzinho, não, mas por eu ser o pior dos piores, é que Deus ele quer, mesmo sem precisar, mas ele quer contar comigo, ele quer contar com você. E aí o profeta nos mostra que serafim ele santifica. Serafim ele não guerreia, serafim ele não guarda, ele não protege, ele não traz a glória de Deus, mas ele santifica. E aí agora tem os anjos, que são anjos, mas que eles têm a função específica de entregar mensagem. São os anjos mensageiros, que também podem ser arcanjos mensageiros. Aleluia. Abre agora a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia.
versículo 26. Lucas 1, versos 26. No sexto mês, ou seja, no sexto mês que Isabel estava grávida, foi o anjo Gabriel, ou arcanjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aleluia. Ou seja, aí, capítulo 1, versos 26. Aí a Bíblia, ela nos apresenta agora a função específica de um anjo, de um arcanjo mensageiro, que não é de guerrear, que não é de santificar, que não é de guardar, mas é levar a mensagem de Deus para determinadas pessoas. Aqui nós tivemos um exemplo, quando Deus, ele envia o anjo, o arcanjo Miguel, meu Deus, o arcanjo Gabriel, para entregar a mensagem a Maria, de que ela agora seria a mãe de Deus, quando ele se encarna. Só que eu vou abrir um parêntese gigantesco aqui, quando eu falo que Maria é mãe de Deus, quando ele se encarna. Nós sabemos de que ninguém criou Deus. Deus, ele não tem mãe, não tem pai, ele é autossuficiente. Mas quando ele, olhando para a terra, quando ele olha aqui para baixo, ele fala assim: meu filho, ou melhor, estavam os três lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles conversando. A Bíblia não fala assim, mas eu estou aqui, eu estou pensando, vamos viajar um pouquinho agora. Deus, ele fala assim: olha só, meu filho, o homem, eu criei tudo, ou melhor, nós criamos tudo, mas está um negócio muito descontrolado, desordenado. Eu preciso fazer alguma coisa para que a humanidade ainda possa resistir, ainda possa viver alguns anos. E aí eles pensaram e falaram assim: olha, já sei o que é que eu vou fazer, vamos lá. Eu vou continuar aqui, vou continuar administrando tudo, mas você, meu filho, agora o filho, ele nasce, Deus, ele assume o lugar de pai. Olha, agora você vai lá, você vai descer, você vai se encarnar, você vai habitar em um ventre de uma mulher. Não é qualquer mulher, é uma mulher que eu já separei, desde muito tempo eu já havia separado ela, para que isso acontecesse. E você vai agora passar os meses dentro do ventre dela, tudo direitinho, tudo direitinho. Você vai nascer, você vai crescer, e você vai morrer também. E Deus, obviamente, Deus, ele não ia dar o filho dele enquanto homem para qualquer mulher. Ele poderia, mas ele não iria dar o filho dele para uma prostituta. Ele teria que dar, ou melhor, que possibilitar um ventre para o filho dele enquanto homem nascer, mas uma mulher que era separada, uma mulher escolhida, uma mulher bem-aventurada, porque a Bíblia nos fala, não sou eu que estou falando, não é conversa de um ex-católico, não. É a Bíblia quem fala, no mesmo capítulo 1. Se alguém me dissesse alguma coisa que não estava na Bíblia, eu não ia acreditar, mesmo eu estando na igreja católica. Capítulo 48, olha o que é que a Bíblia, ou melhor, vejam e escutem o que é que a Bíblia vai dizer. Porque contemplou a humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão ou me chamarão bem-aventurada. Aleluia. Ou seja, Deus, ele quando pensou em uma mãe para o seu filho, ele pensou em uma mulher que era bem-aventurada. Então chega dessa conversa de dizer que Maria não era uma mulher qualquer, não. Ela é uma mulher bem-aventurada. Porque a Bíblia é quem me ensina isso. E aí, quando eu disse que Deus, ele tinha mãe, não é que Maria era mãe de Deus, não. Maria é mãe de Jesus Cristo, que também é Deus,
mas ele é um Deus encarnado. Por isso que eu falei que Maria é mãe de Deus. Mas Deus, enquanto Criador, ele não tem mãe. Belezinha? Agora nós vamos partir para uma outra hierarquia angelical, que são, agora sim, que são os guerreiros, ou os arcanjos, os anjos arcanjos. E eu teria texto de sobra na Bíblia para apresentar e para testificar a função específica de cada ou dos arcanjos, ou melhor, dos arcanjos guerreiros, a saber, o próprio Miguel. Livro de Daniel, capítulo 10. Aleluia, graças a Deus. Daniel é Antigo Testamento. Daniel, capítulo 10. Quando você encontrar o capítulo 10, você vai até o versículo 13. E vamos ver apenas o versículo 13 do capítulo 10 de Daniel. Aleluia, Aleluia, glórias a Deus. Nós conhecemos bem a história de Daniel e sabemos que Daniel é um jovem separado, um jovem que desde a sua mocidade ele vivia de acordo com os padrões bíblicos. E aí Daniel e seus 3 amigos, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados agora diante do rei, que havia convocado que todos os jovens fossem levados para o seu reinado, para que fossem alimentados, para que fossem educados, segundo os costumes daquele reinado. Mas Daniel chama o chefe dos eunucos e fala assim: olha, não precisa você dar os alimentos não, agora você não precisa dar a nós. Deixa que nós nos alimentemos com frutas e deixa que Deus ele faça o restante. E aí eu não falo assim, o chefe fala assim: mas Daniel, se eu não der a vocês, certamente o rei Nabucodonosor ele vai perceber que vocês estão diferentes. Daniel fala assim: não, se em 10 dias ele descobrir alguma coisa, você pode voltar a nos dar. E depois de um determinado tempo, o rei chama e percebe que de todos os jovens que lá estavam, Daniel e os seus 3 amigos eles se destacaram. Porque Daniel agora começa a interpretar os sonhos do rei. Aí mesmo assim, com todo esse destaque que Daniel e seus amigos eles tiveram, os opositores, como sempre, né? Assim foi com Neemias, foram 3 também, os Sambalate, Tobias e Gesem, os opositores de Neemias. Também houveram os outros opositores para Daniel e seus 3 amigos. Daniel ele é lançado na cova dos leões, mas os leões, mesmo estando em jejum, eles não comem a carne de Daniel. E aí por que é que eles não comeram a carne de Daniel? Porque a Bíblia faz questão de dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus! Daniel se separava, Daniel buscava. Então, quando Daniel é lançado na cova dos leões, os leões não comem porque Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel não era carnudo. Aleluia, glórias a Deus. E aí os amigos de Daniel também, eles são lançados na fornalha ardente de fogo. E mandou aumentar 7 vezes a temperatura. Mas, para a surpresa do rei, ele viu que lançaram dentro da fornalha 3 pessoas. Mas quando abriram para ver, vamos abrir porque eles já estão mortos. Para a surpresa do rei, aí que o rei enlouquece, que ele viu um 4º homem que não tinha aspecto de homem. Mas o próprio Deus, ele desce e vai guerrear com os 3 amigos de Daniel lá na fornalha. E aí o rei agora enlouquece. E ele passa a servir ao Deus verdadeiro, que era o Deus que Daniel e seus 3 amigos serviam. E Daniel ele ora
Só que aí por 21 dias Daniel precisou esperar a resposta da sua oração. Por quê? Todas as vezes que o anjo vinha trazendo a resposta da oração de Daniel, o rei da Pérsia, ele impedia que o anjo pudesse trazer a resposta. Mas Daniel, ele não desiste, ele persiste. E aí é que está o segredo da vitória de Daniel, que ao 21º dia, agora, no versículo 13 do capítulo 10, mas o príncipe do reino da Pérsia, a saber, o próprio diabo, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, como eu já falei, Miguel, que significa quem como Deus, ou quem é mais forte do que Deus. Agora Deus envia e fala: olha, Miguel, vai até lá, porque você é anjo, é arcanjo de guerra e de peleja, e peleja, guerreia em favor de Daniel, para que a resposta da oração dele chegue. Deus, ele já havia escutado a oração de Daniel desde quando ele havia orado a Deus. Mas quando o anjo trouxe, o rei da Pérsia, ele pôs barreira e o anjo voltava. Assim foi no primeiro, assim foi no segundo, foi no quinto, foi no 10º, até o 21º dia. E o que é que nós aprendemos agora com Daniel? Se aquilo que nós pedimos a Deus hoje não chegou, esperemos mais um pouquinho, porque vai chegar. Agora, existe uma coisa aí, que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para que aquilo que nós pedimos a Deus, Deus ele possa nos conceder, tem que ser para o nosso bem, para a nossa edificação. Se Deus ele sabe que aquilo que nós pedimos não é para o nosso bem, claro que Deus, ele como é um Pai bondoso, Pai zeloso, ele não vai nos conceder. Não é porque ele é ruim, não. É porque ele é justo. E porque ele guarda. Ele nos protege. Então ele não vai permitir que, por mais que ele conhece as nossas reais necessidades, enquanto nós achamos que conhecemos e que sabemos o que é melhor para Deus, mas Deus ele sabe aquilo que é melhor para mim e o que é melhor para você. E aí a Bíblia nos apresenta essas 4 hierarquias seguidas das suas funções específicas, e eles exercem muito bem as suas funções, ao contrário de do que muitos querem fazer aqui na terra, dentro das igrejas. Querem misturar, querem confundir, querem fazer uma mistura desgraçada. E desgraça não é palavrão. Desgraça é o que está fora da graça. Agora existem pessoas que usam a palavra desgraça para xingar. Não estou nem aí, não me interessa. E eles querem mudar, querem confundir, querem transformar a cara deles em uma verdadeira esbórnia. Mas, como eu falei lá no início, nesta noite, Deus ele começa com a Bíblia a nos ensinar, a nos admoestar e a nos mostrar que nós devemos combater as heresias, ou seja, os ensinamentos errados dentro da casa do Senhor. E uma certa vez, estava eu e alguns amigos em uma vigília. Vigília é momento de encontro com Deus, é momento de você se desligar e você se entregar ali onde você está. E já havia alguns dias atrás que Deus ele havia me advertido acerca dessa questão de quero vir guerreiro. Eu ingenuamente usava a expressão também, mas a diferença da pregação faz quando nós ouvimos, guardamos e praticamos o que nós aprendemos. Foi preciso Deus ele me repreender também. Eu precisei ser repreendido para entender que quero vir não guerreia. Mas
como sou curioso ao extremo, eu falei, eu só quero vir. Deixa eu ver o que a Bíblia me fala acerca dos serafins, acerca dos arcanjos, acerca de fui e comecei a pesquisar na própria Bíblia as funções específicas. Então, quando eu exorto, quando eu ensino, quando eu falo, eu mostro na Bíblia onde está o que eu estou falando. E aí nesse vai que vai, o mistério comendo no centro, todo mundo lá envolvido no trá, e chá daqui, chá de lá, chá daqui, chá de lá. Lá onde me largou. Oh, querubim, 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 querubim. O que é que eu falei? Rapaz. Só que eu já tinha conversado com os amigos sobre isso, né? O que eu falei para vocês, já tinha conversado. A função de querubim, a função de arcanjo, expliquei tudo direitinho com vocês na Bíblia. Então já estavam certos do que era certo e o que era errado. Quando começou querubim, 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 o que é que você trouxe para mim? Trouxe espada, trouxe pedra. Tinha um amigo do meu lado. E na hora, quando chamou o querubim guerreiro, os dois, nós automaticamente os dois paramos de dar lugar a Deus, cruzamos os nossos braços e ficamos olhando. Assim como Daniel, quando ele não, e os seus amigos não se prostraram diante da imagem que o rei ele fez, assim foi um amigo meu e eu. Nós cruzamos os braços e ficamos olhando, que enquanto dois não continuaram envolvidos no mistério, ou na mistura, não sei mais o que dizer, todo mundo estava lá, no pra, chá, e chamando que era de guerreiro. E eu falei, rapaz, olhei para ele, só balançando a cabeça, e entendemos o recado, né? E eu falei, rapaz, as pessoas leem a Bíblia, não sei por qual motivo não interpreta o que lê, recebe maldição, cheio de carga, cheio de seta, cheio de escambar 4, e depois fala que a vigília foi um peso, que eu estou assim, que eu estou assado. Meu filho, eu quando estou louvando, ou quando ele está louvando, eu gosto de ouvir o que está sendo louvado, para eu não receber maldição para a minha vida. E quando eu falo, olha, toque minha parte, que eu preciso ouvir primeiro o que eu estou louvando, e segundo, que eu me preciso de ouvir. E aí, esperamos a poeira baixar, saímos de fininho, né? E eu fiquei lá fora conversando. O pessoal também estava calor, eu disse, vou ficar aqui fora, porque eu entro. Mas quando a palavra começava, eu entrava, porque eu queria também ouvir a palavra. Porque eu não acredito nesse Espírito Santo, que na hora do pula-pula, roda-roda, sapateia no poder, o lugar está cheio, não tem lugar para ninguém. Os vasos se batem um no outro e é um negócio de louco. Mas quando é na hora da palavra, é calor, é fome, é vontade de... Eu não acredito nesse Espírito Santo. Porque a Bíblia me fala que o que edifica a vida de crente é palavra. Mover não edifica. Sou pentecostal, amo mover até se deixar do lugar deles até as horas. Primeiro, quem roda é pombagira dentro do terreiro, e o ioiô qualquer coisa que roda. Eu não rodo. A Bíblia fala que o rei Davi, ele bailou quando ele trouxe a arca nova, quando ele viu a arca novamente em Jerusalém. Quem roda é pombagira no terreiro. Eu bailo. Pular, pulo, sapateio, pulo bananeira. Sou louco, sou desbirocado, porque Deus acha que é louco. Deus, ele gosta de crente louco, que não está nem aí no que vão dizer, do mesmo e acabou. Uso o roupão na rua, quer falar, fale. Uso eu bonito. Hoje não estou, mas enfim, né? Existe momento para cada momento a gente se enquadra. Mas o que edifica a vida de crente é palavra. Mover é bom, é gostoso, mas se não tiver palavra, o negócio alguma coisa está faltando. E aí eu estava do lado de fora conversando com os meninos, né? Que um começou a passar mal e o outro disse, vamos ficar aqui fora. Fica todo mundo junto, já que Jesus vão ficar juntos. E aí
De uma hora para outra surgiu essa conversa. Eu comecei a conversar com os outros jovens e esclarecer o que a Bíblia fala acerca disso. A mesma conversa sobre as funções eu tive com os meninos. E eles falaram assim, mas eu muito menino, falei, você vira de quê, pelo amor de Deus? Você, eu disse, ó, lá vem coisa. Ele, não, rapaz, é coisa que eu fiz, tá bom. Você é homem? Claro, novidade. É pentecostal? Sim. Usa manto? Sim. Mas o que difere você dos outros crentes, homens pentecostais que usam manto, é que você, além de entender o que a Bíblia fala, você tem facilidade para passar isso. Claro, meu filho. A minha obrigação primeiro como crente é de ler a Bíblia e de entender o que a Bíblia ela me fala, ela me ensina. Facilidade para passar aí é chamado mesmo. Mas as pessoas elas conhecem de fato e de verdade. Quem tem intimidade com Deus, eu não era melhor do que ninguém naquele lugar, não. Tinham ali muitos pastores, muitos bispos, muitos apóstolos. Não estou aqui para entrar nesse mérito da questão, mas eu era o menor da casa de Jessé ali naquele lugar e naquela hora. Mas eles perceberam, eu não precisei dizer o meu cargo, eu até evito de falar, porque quem anda com Deus não precisa se apresentar. É o próprio Deus que diz quem ele é, o próprio Deus quem apresenta. E aí eles viram a facilidade, eles disseram, meu filho, precisamos combater as heresias dentro da casa de Deus. Porque muitos que estão lá estão tão preocupados com pula-pula, roda-roda, sapatear no poder e esquecem de que precisamos pregar a Bíblia e levar um pouco também, instigar essa vivência do que a Bíblia nos ensina. Então agora vocês aprenderam que o único que era o guerreiro é o diabo. Eu falo isso com muita ousadia e autoridade. Que guerreia é arcanjo, a saber, o próprio Miguel, que é quem como Deus, e que pode ser o próprio Jesus Cristo também. Que ele guarda, ele traz a glória de Deus, ele protege, ele não guerreia. E se por acaso você estiver em algum lugar que pode parar na hora de dar lugar e dizer não vou, porque eu sei que é errado. Porque muitos lançam maldição, até sem maldade, sem saber. E muitos recebem maldição, recebem peso, recebem carga, sem saber. Porque se é heresia, nós não devemos aceitar. Amém? Amém. Se colocar aí pelo menos só para nós adorarmos a Deus. E aí, e nós sabemos que quando Davi, ele foi ali levar limite dos seus irmãos, estava lá o gigante Golias. Davi não precisou de muita coisa para vencer, ele não precisou das armaduras dos seus irmãos. O que é que eu aprendo com isso? Que as minhas armas, as suas armas, elas não servem para outra pessoa. As estratégias que Deus me dá, uma outra pessoa não consegue usar, porque a minha é sua. E as minhas vestes, elas não cabem em você, assim como a sua não cabe em mim. Porque cada um, Deus ele dá algo e dá de uma forma. Agora, há uma diferença. Se Deus ele me dá estratégias e eu não quero usar, a obra de Deus não pode parar. Então Deus ele levanta uma outra pessoa, dá outras estratégias e assim a graça dele e a obra dele continua. Mas o que é meu, o que é seu e ninguém pode roubar. E até que roubem, eles não vão saber usar. Amém? E Davi ele usou basicamente as armas espirituais que estão descritas em Efésios no capítulo 6, versículo 10 a seguir. Cuidado que o gigante quer se levantar. 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 O gigante quer se levantar.
recebo o Espírito da verdade. Receba a palavra de vai me dar estratégia e o gigante eu vou derrubar. O meu Deus vai me dar estratégia e o gigante eu vou derrubar. Eu vou derrubar, eu vou derrubar, eu vou
contar com um, aquele que eu adoro e diante da batalha não recuar. Mas sabe que eu resolvi tudo, ele só precisa contar com um, aquele que eu adoro e diante da luta não recuar. Que tipo de crente você é? 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 Que tipo de crente você é?